Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição em Mente. Vim trazer uma leitura, energia de luz, com a proteção de Arcanjo Miguel para a nossa mesa. Vou tentar deixar ele um pouquinho aqui mais à frente. Para que a gente peça a energia dele, para que a gente... Aqui tá chovendo muito, tá, gente? Enfim, mas vamos dar prosseguimento aqui. Tá chovendo bem forte agora. Então que a gente peça proteção a ele, para que ele nos guie, para que ele nos mostre o caminho, para que de alguma forma a gente consiga lidar com as nossas questões, né? Tendo sempre uma luz iluminando o caminho. Então vou pedir a proteção dele para todos nós, para quem chegar a esse vídeo, que possa sair dele em paz, com uma direção, se sentindo calmo para tomar suas decisões. Arcanjo Miguel proteja todos nós, a quem chegar a esse vídeo, que possam seguir o seu caminho em paz, com uma direção e uma luz, tá bem? Eu vou começar aqui tirando um oráculo, esse oráculo aqui, chamado Energy Oracle, pedindo a proteção de Arcanjo Miguel para toda a nossa leitura. Vamos ver que energia vai vir aqui à mesa. Uma carta para as pessoas que chegaram até essa leitura com proteção de Arcanjo Miguel. Saiu a carta número 48. Aqui é o anjo do equilíbrio, né? Então, aqui que as nossas orações são encaminhadas, né? Eu acredito que, vamos dizer assim, na espiritualidade, lá na parte de cima, né? No segundo andar, eles recebem, né? Independente para quem a gente reza, eu acho que o coração puro, em paz, pedindo proteção e luz, é o que é recebido, né? Vamos dizer assim, está na língua deles. Direcionamento, guiança, paz, boas escolhas, luz no caminho. Então aqui de alguma forma essa carta ela vem trazer equilíbrio, né? Ela vem pedindo uma iluminação de alguma forma para alguma questão que você esteja passando nesse momento. Então que esse anjo traga para você equilíbrio, que traga para você essa paz, né, do rostinho dessa menina, que você possa seguir adiante, fazendo as suas escolhas, decidindo pelos caminhos, né, que a vida lhe apresentar, com essa tranquilidade, essa paz. É isso que eu desejo para todos nós, e é a primeira energia que vem aqui na mesa. Vou pedir aqui uma outra carta de outro oráculo. Mais uma carta que possa trazer uma energia pra gente, para que a gente compreenda sobre o que estamos falando, qual a energia que Arcanjo Miguel traz para essa leitura, para quem chegou até esse vídeo. Arcanjo Miguel, que o Senhor possa clarear nossa mente, o nosso caminho, as nossas escolhas. Vou tirar uma carta. Aqui saiu a carta da flexibilidade, pedindo pra gente ser fluido, entender talvez aquilo que nos acontece de forma mais flexível, sem tanta rigidez, tanta uma postura engessada, sabe, diante do acontecimento, que em vez de você buscar respostas, caiu aqui, tudo caiu aqui os livros, que você possa encontrar suas respostas, e que você, em determinada situação da vida, quando você precisar decidir algo, que você peça orientação e se questione, em vez de procurar pelas respostas, que você faça perguntas, né? A gente às vezes tem certeza de muitas coisas e às vezes a gente não faz ideia do que de fato está acontecendo. Então essa carta, que é flexibilidade, ao mesmo tempo tem a beleza e a leveza dessa árvore, né? Aqui como se fosse uma floresta, um caminho todo florido, né, cheio de árvores, e a força que esse aqui é um tigre, né, que esse tigre tem de ir à caça, né, de ir em busca do que quer. É uma força muito grande, é um felino pesado e caçador, né, que vai atrás. Então aqui, ao mesmo tempo que a gente aprenda a leveza da árvore, dos pássaros, que a gente também tem a força do tigre para ir atrás daquilo que a gente quer, entendendo que o nosso caminho ele é manifestado primeiramente dentro do nosso coração, quando eu penso em algo, viver uma vida. Depois eu coloco isso de alguma forma manifestada fora,
né, falando palavras de afirmação, desejando que aquilo aconteça, às vezes escrevendo. Existem várias formas de você manifestar algo. Depois você coloca essa manifestação em ação, né? Se você quer algo, você precisa ir com seus próprios pés até a direção dessa coisa e acreditando, trabalhando o tempo inteiro na sua fé para que aquilo de fato aconteça, né? E mantendo a sua energia elevada, a sua mente positiva, certa que vai acontecer aquilo. E aí a gente trabalha duas questões interessantes nessas manifestações, né? Quando a gente fala de flexibilidade, eu penso em entender o tempo do universo, do divino, que é muito diferente do nosso, e trabalhar a questão da fé, de acreditar em algo que eu não estou vendo, né? Os meus olhos não enxergam, e aquilo está se movimentando na espiritualidade, aquilo está para acontecer, aquilo está para vir para as nossas mãos, e a gente não acredita, né? De que a gente possa ser flexível diante da vida, dos acontecimentos, que a gente sabe esperar o tempo das coisas de forma leve, né? Aqui pede leveza em todos os sentidos, né? Vou tirar aqui 3 cartas do tarô do Osho e vou escolher uma aqui pra gente ler a mensagem. Em vez de ler das 3, né? Vou tirar as 3 energias e vou ler a mensagem de uma delas para essas pessoas que chegaram até esse vídeo, que estão em busca de resposta, de alguma orientação, de alguma guiança, que Arcanjo Miguel possa nos orientar, né? A carta do florescimento, a carta da existência e a carta do mestre. Temos nada menos do que Osho na mesa, né? Em quem foi inspirado esse tarô tão lindo, tarô do Zen. Eu vou ler a mensagem aqui da existência, tá? Vou dar uma pausa no vídeo. Aqui fala sobre essa carta que você não está aqui por acaso, né? Não estamos nós aqui nessa vida por acaso. A existência precisa de você, precisa de nós. Sem essa presença, algo estaria faltando na existência e ninguém poderia ocupar o lugar. Isso é o que lhe confere dignidade, saber que a existência inteira sentiria sua falta. As estrelas, o sol e a lua, as árvores, os pássaros, a terra, tudo no universo sentiria que um pequeno lugar está vago, o qual não pode ser ocupado por mais ninguém, a não ser você. Isto lhe dá uma alegria enorme, uma comprovação de que tem a ver com tudo o que existe. Nós somos o todo e todo somos nós, né? Tudo que existe também faz parte da gente. E essa existência se preocupa com você. Quando você está purificado e transparente, você pode perceber uma imensurável quantidade de amor derramando sobre você em todas as dimensões. Então aqui me fala sobre a importância de a gente entender o quão somos especiais e únicos nesse universo. A nossa jornada aqui é importante e por mais que a gente se sinta pequeno, insignificante, né, como se ninguém mais estivesse olhando, né, por nós aqui, isso não é verdade, porque todos nós, assim, a soma de todas essas energias, elas falam que somadas todas essas pessoas nessa existência aqui compõem esse plano, compõem esse planeta. Então eu faria falta, você faria falta. Então cada pontinho de luz aqui, que somos todos nós, fazemos a diferença no todo. Por isso que somos tão importantes, por isso que cada atitude que eu tenho também influencia do lado de lá. E eu preciso olhar para as minhas atitudes entendendo que se eu sou o todo, cada energia ou cada atitude minha negativa diante do mundo, tudo sofre, todos sofrem. E aquilo acaba retornando para mim, né, em forma de algo negativo e pesado, não por castigo, mas porque se eu sou o todo, né, e às vezes me falta uma consciência social, uma consciência planetária talvez, aqui me fala de você entender que é necessário esse equilíbrio, né, de devolver para o planeta, né, para eu receber coisas boas, boas energias, boas oportunidades, eu preciso dar isso, né, porque eu dando é como se ecoasse, como se fosse uma grande parede no universo, né, que não existe, e isso voltasse para mim em forma de ondas, em forma de energia. Então quando eu entendo, essa mulher está aqui desnuda, né,
aberta ao universo, aberta ao que pode se apresentar. Então aqui me fala dessa importância de você enxergar que você é único aqui e que mesmo que pareça que ninguém está ouvindo as suas orações, você está sendo ouvido, você é importante. Então aqui vem uma energia de que a gente tem que olhar muito pra gente, né? Sobre cada momento que a gente se vê sozinho, que a gente se vê desamparado, né? Não é verdade, é uma crença, é um entendimento. O mestre aqui, nessa carta, que também fala do florescimento, esse florescimento é de algo interno, né? Algo aqui é uma pessoa totalmente plena, né? E ela faz muito, ela combina muito com esse ambiente, como se ela tivesse florescido, tivesse trazido a sua magnitude daquilo que ela é com a sua própria existência, entendendo. Nós somos muito potentes, nós somos muito gigantes, a gente não consegue perceber porque também quem nos cria e quem nos traz ao mundo às vezes também não sabe dessa potência. Então a gente cresce achando que somos defeituosos, desnecessários, né? Que somos um exagero, já tem tanta gente no mundo, o que eu vim fazer aqui? Não, nós somos importantes. Então se você em algum momento acreditou que você indo embora, partindo aqui, que não faria falta, faria sim. Isso desequilibra o todo, né? Eu vou sentir daqui, outro vai sentir de lá. Então cada existência nossa aqui é importante. É como se nós completássemos o universo numa energia una, que cada pessoa está aqui emanando essa energia e que ela, né, vira essa grande massa de energia em todo o planeta. Então sim, cada um de nós é importante para colocar aqui uma pontinha de luz nessa grande energia que movimenta todo esse planeta, né? Aqui quando fala de florescer também me vem uma questão de maturidade, uma questão de que a gente entenda que quando eu planto boas sementes em mim, quando eu me rego, me cuido, não tem como não florescer, não tem como aquilo não vir à tona de uma forma demonstrando prosperidade. Então, por exemplo, quando a gente cuida da gente, quando eu me alimento bem, quando eu cuido da minha mente, quando eu cuido da minha casa, desse pequeno planeta que é onde a gente mora, que eu cuido desse corpo, que é esse templo maravilhoso que me sustenta, que sustenta essa máquina que somos nós. Imagina o quão poderoso é isso e como isso acaba emanando energia sem a gente perceber. E essa energia fala sobre nós antes mesmo que a gente abra a boca. Então esse florescimento me fala de algo interno, né? Essa mulher está com essa cor verde aqui, curada, né? Plena, inteira. Inclusive os cabelos dela parecem as energias, né? Do sol e da lua, do dia e da noite. O quanto nós somos esse todo e a importância de a gente cuidar desse planeta que a gente vive, sabendo que cada um de nós aqui é importante. O mestre vem lembrar pra gente da importância de a gente pedir guiança à espiritualidade, de pedir um direcionamento, de sentarmos pelo menos, nem que seja 5 minutos, para a gente se conectar com a nossa religião, com aquilo que é importante pra gente, que faz sentido, pedindo orientação, força, pedindo uma luz no caminho mesmo, porque a gente, aqui, né, essa carta está toda escura em volta, mas a luz está toda nele, que a gente peça essa luz, porque a caminhada às vezes é muito escura, a gente não consegue ver o que está na frente, mas quando a gente acessa o mestre que eu também sou, tem uma pontinha do mestre em mim, e quando acesso essa verdade, entendendo que eu sou todo, eu também acesso, vamos dizer assim, essa maestria de ser algo divino, né? Todos estamos aqui vivendo essa experiência humana, mas todos somos espirituais. Por isso a energia fala muito sobre a gente, sim, sobre quem somos. Por isso é importante trabalhar nessas energias. Por isso é importante a gente aprender a interpretar a nossa intuição, a pedir essa guiança que parece, eu tenho a sensação que é uma lua derramada de bênção sobre todos nós, né? Parece que ela está derramando aqui um caldo, uma luz do saber. Então, que a gente possa se conectar essa energia tão espiritual aqui, que o Arcanjo Miguel trouxe pra gente. Eu vou tirar 6 cartas aqui do tarô. Vamos ver o que vai sair aqui. Depois eu vou tirar alguns números mestres, de anjos, do oráculo Sussurros do Anjo. Vou tirar também Lenormand. E talvez uma mensagem final, se eu sentir necessidade aqui. Vamos ver como é que acontece aqui a energia. Eu vou deixar essa aqui que caiu e vou continuar a embaralhar. Aqui saiu primeiro a carta do louco, que fala desse grande início de jornada, dessa grande jornada que principalmente é a vida, né?
a jornada que a gente nasce, que estamos aqui sem nem saber porquê, mas que a gente é jogado nesse mundo e a gente tem que se colocar numa postura de descoberta, de entender, né, o caminho, de não ser apegado às coisas materiais, porque o louco aqui ele leva somente um cajado com poucas coisas. Vou tirar aqui mais algumas cartas. A carta da temperança, a carta Cavaleiro de Espadas, a carta 2 de Copas, carta do Julgamento e a carta 5 de Espadas. No fundo do deck, a carta da Força. Aqui saiu 2 de Copas, né, que fala sobre uma conexão divina, amorosa, equilibrada. Mas eu não queria focar essa energia só no amor, tá? Eu vou trazer a interpretação para a nossa vida como um todo. A carta aqui eu vou ler como se fosse uma grande jornada em sequência, né? Como se fosse um nosso caminhar. A carta do louco, ela fala sobre esse início de jornada, né? Esse novo começo de uma grande aventura que é a vida. O motivo maior de estarmos aqui, né? De estarmos diante de algo tão grande, de algo que a gente às vezes não compreende, mas que a gente, ao longo da vida, a gente vai lidando com tantos processos, com tantas emoções que a gente vai descobrindo, né? Uns mais, vamos dizer assim, mais novos, descobrem mais coisas, outros demoram um pouco tempo, né? Um tempo um pouco maior, né? Para saber o motivo de estar aqui. E aí ele fala sobre uma certa liberdade que a gente tem em buscar essa vida, de buscar essa jornada com um olhar inocente, com um olhar de questionar, né? Por que eu estou indo por esse caminho? Por que eu escolhi essas pessoas para me acompanhar? Por que eu estou no seio dessa família? Por que estamos num país que não tem guerra? Por que eu tenho um filho menino, outro tem uma menina? Por que algumas pessoas passam por tanta dificuldade e outras não? Por quê? Por quê? De você soltar as perguntas e se questionar para entender um pouco do que acontece. Quando a gente olha para a carta aqui, tem 1, 2, 3, de 6 cartas, 7 cartas, temos 4 de arcano maior. Então, quantas coisas aqui nessa jornada dessa pessoa, de vocês que estão aqui assistindo o vídeo, foi de algo que você não teve qualquer controle, né? Os arcanos maiores falam sobre jornadas e etapas que a gente não tem qualquer controle, que eu não tenho nem o que fazer. É como se a gente ficasse lidando somente com aquilo que cai no nosso colo, né, por conta dos acontecimentos. A carta aqui da temperança, ela pede equilíbrio, moderação na jornada, uma certa paciência com esse tempo. E a gente, quando pensa na temperança, a gente pensa também na fé, pensa na paciência que a gente precisa ter, de se adaptar ao meio, de entender as circunstâncias de tudo. É uma carta que pede equilíbrio em todas as áreas, né, da nossa vida, porque eu sinto que com a cabeça tranquila, em paz, fica mais fácil a gente guiar, né, gente, se guiar nessa grande bússola que é a nossa mente e o nosso coração. Quando a gente está equilibrado, como a temperança pede, eu ao mesmo tempo sei aquilo que é um pedido do meu coração de forma intuitiva e sei aquilo que por razão seria o melhor, né? Aquilo que por razão eu sei que por estar nessa vida, nesse mundo, eu preciso fazer, né? Por exemplo, precisamos ganhar dinheiro. Isso é um fato para ter segurança e conforto nessa vida, para ter saúde, para levar saúde para os nossos filhos, para ter uma boa alimentação, para ter uma casa segura. Então, isso é o que a razão me diz. E o que o coração me diz? Como lidar com tudo isso encaixando diante dos meus sonhos, né, de coisas que talvez não sejam valorizadas aqui nesse mundo, mas que eu tenho tanta vontade, né, de trabalhar com isso. Então aqui
me fala sobre uma jornada de equilíbrio, né? E aí a gente, né, de forma impulsiva, às vezes novos, né, acreditando que todo mundo que chega numa determinada idade, de alguma forma se torna um pouco mais experiente, mesmo que de forma comparativa a gente perceba que umas pessoas estão mais maduras do que outras, independente da idade. Mas aqui me fala sobre algo que vai acontecendo, né, que requer nossa coragem para que a gente avance com determinação, mas cuidando da impulsividade, porque impulsividade fala de alguém imaturo, né, que não pensa nas consequências que cada atitude pode, né, levar a gente a sofrer. E aqui esse cavalo de espadas também fala que às vezes é necessário que a gente tenha, ou talvez que vai acontecer aqui na nossa vida, algo que me peça coragem de uma ação rápida. Então eu preciso ir afiando meu intelecto nessa jornada, nesse caminho, para que quando a vida me trouxer uma oportunidade, eu esteja ali esperando. Exemplo, né? Vai ter oportunidade no trabalho de uma viagem. E aí precisa, né, que os funcionários peçam visto, né? E alguns vistos demoram mais. Mas você já sabendo que estava rolando esse papo na empresa, você foi lá e conseguiu esse visto para essa viagem, como que se antecipando aquele momento que talvez surgisse. Isso é dar um passo adiante, né? Você percebendo que de alguma forma tem essa possibilidade, né, de ter uma viagem, você foi lá e se antecipou, né? Às vezes arrumando a mala, às vezes organizando coisas na casa para você poder viajar com tranquilidade e não ter preocupações, deixar, né, a conta chegando na casa do vizinho para que ele guardasse para você quando você voltasse. Enfim, organizações na rotina, que é algo prático que precisamos, para que eu pudesse então estar livre aqui, né, abraçando a oportunidade, né? Eu tinha deixado tudo ok, porque eu já sabia que tinha essa chance, para que essa oportunidade, eu conseguisse abraçar essa oportunidade. E aí, essa conexão e esse algo de parceria emocional, como eu falei, eu não vou focar como se fosse algo no romance, tá? Mas aqui fala realmente de romance, mas existem relacionamentos sinceros também na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos parceiros de trabalho, né, com algumas amizades. Existe sim algo afetivo aqui. E isso fala que essa conexão, ela é a chave, né, essa conexão profunda e sincera é a chave para o crescimento de algo. Esse algo pode vir em todas essas relações que eu falei, mas aqui é algo que pede para a gente uma maturidade de ter essa parceria também com o outro, né? Se existe possibilidade de essa parceria que traz, né, alguma conotação emocional, me pede equilíbrio e eu não consigo dar isso, talvez eu perca essa oportunidade. Então aqui pede equilíbrio na entrega, sabendo que cada um vai trazer para aquela relação, independente aqui do que estamos falando, né, que tipo de relação, cada um vai levar a sua doação, aquilo que é possível entregar numa relação, é possível entregar numa sociedade, é possível entregar entre amor de uma família, que é possível entregar numa relação amorosa. Aqui, seja qual parceria estamos falando, é algo que eu recebo e dou de forma recíproca, né? E são as melhores parcerias, né, onde há uma troca. Eu costumo dizer que a parceria, ela é uma grande dança, onde eu preciso não só conciliar o tipo de música, como o tipo de dança, né? Se eu acreditar que a música é lenta e por isso a dança é lenta, existem várias danças mais lentas. Não necessariamente a gente vai estar fazendo a dança correta. E quando a gente traz isso para uma relação, eu sei que cada um vai se doar aqui de uma forma diferente, mas eu preciso que haja doação. Eu preciso dar e saber que eu vou receber. Isso não é egoísmo. Isso é um entendimento que quando eu sei partilhar minhas emoções, eu sei ter uma parceria equilibrada, isso de alguma forma me volta por esse parceiro, mas também energia nessas oportunidades que a gente falou aqui, né? A carta do julgamento diz que vai existir um momento de renascimento, talvez para essa conexão,
algo que renasça aqui, que seja talvez algo libertador, né? Que traga, que seja, que venha até você a partir de uma reflexão. E a reflexão das nossas ações, daquilo que é feito por nós, traz a lição que a gente precisa aprender. E se essa lição estiver falando de algo voltado a essa parceria, talvez seja algo que você precisa rever numa conduta, né, numa falta de entrega, né? Talvez você esteja no momento focado com outras coisas e não consiga fazer essa doação tão equilibrada, mas que você possa conversar isso com essa parceria de algum modo. Então aqui esse julgamento fala que além dessa parceria trazer esse equilíbrio, essa união, essa parceria, fala que existe um chamado aqui para que essa parceria seja feita, talvez, né, do universo, uma parceria, um chamado. E a carta do julgamento também é um arcano maior, essa carta é um arcano maior, e ela traz esse entendimento de eu aprender com as lições vividas, de eu aprender com as parcerias que eu tive ao longo da minha vida, de toda a paciência que eu precisei ter para me aprimorar durante as relações com essas pessoas, né? Da necessidade que eu tive de trabalhar a minha impulsividade durante esse tempo, né? Porque é preciso equilíbrio, é preciso entendimento, respeito do outro. Mas a carta de 5 de paus, ela fala sobre um conflito, né? Sobre a possibilidade de alguém ganhar de forma injusta, né? Fala que nem todas as batalhas a gente precisa entrar, né? Existem batalhas que não são nossas. E eu, inclusive, cuido da minha energia, cuido do meu tempo, que é pouco, né? A gente tem pouco tempo para cuidar da família, cuidar da gente, trabalhar, se aprimorar, cuidar da casa. São muitas demandas. E aqui, quando eu escolho as minhas batalhas, eu também entendo que os conflitos que chegam até a minha vida, eles são trazidos ou permitidos por mim com sabedoria. Então, às vezes, não sou eu que causo uma determinado conflito, mas se eu permito que esse conflito chegue até mim, né, e permaneça aqui numa relação, que existe numa relação, então eu também assumi, né, vamos dizer, a possibilidade de esse conflito se instalar, né? Então aqui, o que não se vê, né, que está no fundo do deck, que esse momento requer paciência, requer coragem, para que essa entrega seja feita de forma equilibrada por ambas as pessoas. Mas talvez o julgamento traga agora o momento de avaliar essa relação, ou as relações, ou a relação. Aqui me parece que é algo que traz emoção, mas que é uma relação sua com alguém, ou um familiar, ou uma relação amorosa, ou uma relação de trabalho, mas que mexe com o emocional de alguma forma. E esse conflito, essa derrota, a sensação de algo que não foi honesto, eu preciso olhar com sabedoria, entendendo que cada um entrega o que tem, entendendo que as verdades virão à tona, porque, né, se há um julgamento, há uma justiça, e a justiça vem para aquele que, vamos dizer assim, atuou de forma verdadeira. E olhando para esse cenário, eu entendo que, será que eu mereço entrar nessa briga? Será que eu mereço me descontentar com tão pouco? Será que não é melhor guardar minha energia agora? Então, essas cartas aqui me falam sobre uma jornada, né, de algo imaturo, de algo inicial, que depois, de alguma forma, pediu que eu tivesse temperança, né, naquilo, equilíbrio, calma, paciência para esperar que esse processo, que essa jornada acontecesse, que eu fosse caminhando diante da vida, né, com aquilo que me aparecia, de forma cautelosa, né? E que eu trabalhasse no meio disso, essa impulsividade que eu tenho de viver, que eu tenho das respostas, daquilo que não vem, daquilo que... Aqui é uma carta do elemento ar, e ela fala muito sobre o que fica na nossa mente, o quão a nossa mente fica atordoada e atribulada por conta de pensamentos impulsivos que tomam a gente. Então aqui, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho um intelecto afiado, eu preciso trabalhar com coragem e determinação, entendendo que cada coisa vai acontecer no seu tempo. Não adianta eu querer acelerar, o bolo assar, porque aqui ele vai sair cru, se eu não esperar o tempo de ação do fermento, do calor do forno, até que ele asse completamente dentro de um tempo definido, né? Então eu preciso trabalhar essa questão da impulsividade. E isso requer força, imagina. A gente sempre fala, né, que às vezes a força não está naquilo que
eu preciso empenhar algo, mas naquilo que eu preciso reter. Inclusive, a carta da força é de uma pessoa segurando um leão, né? Imagina quanta força é necessário para uma pessoa domar um leão. Mas quando a gente pensa que esse leão pode ser o nosso ego, pode ser o nosso medo, pode ser um desejo que algo aconteça de forma rápida, eu preciso ter paciência, eu preciso trabalhar esse tempo, né? E isso em tantas áreas da vida, o trabalho requer, a gente está vendo ali os boletos chegando, eu preciso ter a resposta de uma empresa, isso gera aflição. Mas eu preciso entender o que esse não, que ainda, né, ou melhor dizendo, vou reformular, o quanto esse sim de uma empresa requer minha paciência de esperar que isso aconteça quando tiver que acontecer. As minhas orações precisam estar mais aberta e fluida, de uma forma que eu não peço que aconteça algo, eu peço que aquilo que aconteça venha até mim de forma equilibrada, fluida, que seja algo justo para mim, né? Que seja algo bom que eu possa me empenhar. Eu estou bem calma, assim, essa energia está trazendo uma paz tão grande, tá me deixando assim molinha. Eu vou tirar algumas cartas aqui do Lenormand. Se tivesse virado, já apareceu a carta da estrela, carta dos trevos. Ver o que aparece aqui. A carta da aliança, carta da chave, a carta da criança. No fundo do deck, a carta dos lírios. Os lírios me parece sempre uma sensação de algo trazido pela espiritualidade, de algo que vai trazer paz. Essa carta número 30, ela fala sobre também maturidade e harmonia nas minhas relações, naquilo que eu me comprometo, naquilo que eu desejo viver, né? Eu estou comprometida com aquilo que eu quero viver. Se eu quero um trabalho que me traga uma remuneração, né, equilibrada, eu estou, vamos dizer assim, atuante na minha energia para receber esse trabalho, ou quando ele chegar eu vou ter medo porque, exemplo, vão pedir que eu abrace uma equipe como chefe. Fala, poxa, não tenho condições de ser chefe agora. Será que você vai se sabotar? Ou será que você vai entender que eu preciso me sentir merecedora daquilo? Eu preciso entender que eu tenho maturidade porque a minha jornada me trouxe até aquele momento. E se também está sendo oferecido, eu posso abraçar aquela oportunidade e estudar durante isso. A gente não precisa vir com todo o conhecimento. Desculpa, chegou uma ligação aqui. Eu preciso entender que essa minha maturidade é um processo lento. Então aqui, quando a gente pensa que estamos lidando, né, com alguma ferida minha da infância, de algo que seja dolorido para mim, imagina quantos anos a gente precisa cuidando dessa energia, quantos anos a gente precisa lidando com essas emoções, né? Imaginando uma pessoa de 40 anos, quantos anos ela precisou nesse caminhar, lidar com essas emoções, né? Só que aqui existe uma aliança que para mim vai ser trazida por essa parceria, e aqui você pode entender essa aliança também, né, com viés profissional, mas se for profissional é algo que te traz um contentamento, às vezes numa equipe de trabalho, às vezes num salário, né, que é robusto, que você possa, vamos dizer assim, colocar projetos em prática, dar uma melhoria na sua casa, talvez trocar o carro. Então, essa parceria que vai vir aqui, que pediu para você mergulhar na jornada, que pediu para você equilíbrio, que pediu para você controle dos impulsos, força para entender o seu ego, suas crenças e seus medos. Mas que quando essa parceria é apresentada e vem a carta do julgamento, eu entendo que o renascimento talvez seja confiar que há algo muito bom para mim. Isso é um trabalho muito grande, né? Uma vez eu li que a gente precisa ter muita coragem para ser feliz, porque é muito mais fácil reclamar da vida, me colocar de uma forma vitimista, do que falar assim, nossa, eu sou tão feliz. E aqui me veio uma lembrança de um insight, através de uma conversa, que, imagina, existem casamentos que já não estão bons, né? Que as pessoas
já não se gostam, às vezes não se respeitam, mas elas mantêm aquele casamento. Imagina se eu não tenho certeza que sou uma pessoa equilibrada e próspera. Como é que eu vou me separar dessa pessoa? Como é que eu vou sair desse cenário se talvez sem essa pessoa eu deixe também de ter uma desculpa de ser infeliz? Então imagina, eu sou infeliz, né? Tô num casamento que eu não sou, né? A gente não se ama mais. E aí minha vida tá indo, né, de mal a pior, porque eu tô infeliz no casamento, às vezes chego infeliz no trabalho por conta de brigas, de descaso, me sinto muito sozinho diante de decisões. E aí, se eu me separo dessa pessoa, em quem eu vou colocar a culpa de minha vida estar ruim? Então entenda que às vezes a manutenção desse casamento ruim, ou de qualquer outra relação, tá? Falei casamento só para você ter uma noção dessa energia que veio aqui na mesa. Qualquer que seja a relação, às vezes é o emprego, que você coloca a culpa de que você não tem tempo para viver, que você não tem tempo de estar com seus filhos, mas você já procurou sair desse trabalho? Você já procurou algo que talvez você tenha que diminuir o seu custo para estar mais tempo com seus filhos e sair dessa empresa que te consome todos os dias sem nenhuma folga? Então aqui eu preciso olhar de verdade, com o coração aberto, entendendo que às vezes certas escolhas que eu tenho é para que eu fique segurando até o último fio aquela energia que me mantém estagnado numa vida ruim. Porque aquilo de alguma forma me lembra sobre aquilo que um dia foi bom. Eu fico tão apegado àquilo que não consigo entender que eu estou me afundando naquela vida. Então aqui essa energia que vem para mim é que essa aliança ela vai trazer prosperidade. Só que eu vou ter que ter coragem de enfrentar uma vida, porque às vezes me separando vai ficar notório para todos que estão ali à nossa volta que eu era a pessoa que talvez mantivesse esse casamento ruim. Talvez eu fosse a energia ruim do casamento. Então a gente precisa ser muito sincero conosco, de se questionar. Se aqui eu sou culpado por algo, não tem problema, aqui não é para apontar culpados, mas é para eu entender que eu preciso melhorar. E aqui eu tenho a chave desse entendimento, eu tenho a chave de compreender que esse julgamento que é feito dentro de uma conexão que vai me trazer muita prosperidade e tranquilidade, eu preciso entender que é um chamado, que vai me requisitar reflexão, avaliação. De alguma forma eu vou me libertar de coisas, mas que talvez eu precise trabalhar conflitos que eu traga da infância. Então, se a carta 5 de espadas fala de conflito e vem essa carta da criança elucidando essa carta, me fala que talvez esses conflitos tenham ficado no passado, mas que eu traga feridas abertas até hoje. Então, eu estou disposta e estou ali junto com o sonho que eu quero realizar, ou eu estou sabotando o meu próprio sonho porque não estou trabalhando em questões que eu sei que são importantes para mim, que me levariam adiante, vamos dizer assim, mais avançado do meu sonho, mas eu estou aqui me negando a trabalhar essas questões. Então, pede, essa carta dos líderes vem pedindo essa harmonia, esse equilíbrio, essa maturidade sua de lidar com essas questões, de lidar com esses momentos. Aqui, ó, embaixo dela tem uma carta da cobra, como se fosse essa menina, só que numa versão mais velha. Aqui ela tá criança e aqui parece que ela tá adolescente. E aqui me vem aquela energia de lidar com a mudança de pele, de eu ter que trabalhar as minhas emoções, de me transformar e transformar a minha visão. Essa aqui é a marca que está no fundo, né? Que está aqui de frente a esse lírio que pede maturidade, equilíbrio, né? Que vem me trazer essa conexão, vem me trazer um momento de paz. Mas eu quero de fato paz. Estou trabalhando essa paz em mim para receber isso, porque tem gente que às vezes sai de uma relação, né, amorosa, conturbada, e quando vai para uma relação tranquila, essa pessoa acha que não é amada, porque ela está tão acostumada a lidar com conflitos. Quando ela está numa relação de paz, ela se sente entediada, insatisfeita, porque não tem aquele fogo também, né, de vamos fazer as pazes, né, todo dia tinha que fazer as pazes porque há muita briga. Então aqui você está trabalhando nas suas questões para você abraçar talvez uma relação que te dê paz, ou você vai sentir algo monótono porque não tem as emoções que tem uma relação doente, conturbada e tóxica. Então aqui pede que a gente trabalhe nas nossas emoções, principalmente naquelas da infância, para que eu dome meu ego. De alguma forma o ego nos mantém naquele conforto, que eu sempre falo que é uma
Eu escutei isso em algum lugar, não lembro onde, que é uma banheira gigante, né, de merda, só que ela é quentinha e ela é conhecida. Então mesmo que esteja fedendo, que seja horroroso, eu me mantenho ali porque aquele morninho é algo familiar. Então trabalhar no nosso ego me tira dessa zona de conforto, me tira dessa crença de que tá tudo bem, pelo menos é um problema que eu estou lidando. Não, saia disso, tem uma vida melhor esperando, mas requer que você trabalhe nas suas questões, tá? Eu vou tirar aqui uma carta, Sussurro dos Anjos, pra gente fechar essa leitura. Uma leitura de muito trabalho, né, que a gente tem que fazer, espiritual. Vou tirar uma cartinha aqui do meio. Aqui saiu a carta 13/13, que fala sobre algo que fica claro, né, uma clareza. Então, além da clareza, e essa carta fala o seguinte com a gente: à medida que a tempestade passa, a clareza é sentida mais rápido do que a luz se vê contra um céu escuro. O divino lembra a gente, a todos nós, de que a clareza, né, esse olhar diante da vida de uma forma mais clara, está prontamente disponível para que a gente possa acessar. E tudo o que a gente precisa fazer é pedir, é orar, é clamar. Você resiste à tempestade e agora o céu de alguma forma se clareia. Então aqui essa clareza, essa claridade que a gente tem diante da vida é uma resposta à forma firme que eu, aqui ó, inclusive sai nessa carta da força, né, que eu lidei com as minhas questões, né, que eu fui forte e firme diante dos abalos da vida, que eu trabalhei nas minhas questões da infância, que eu tive acesso a entendimentos, que talvez eu tivesse que me aprimorar nas relações, que talvez eu fosse a parte que não estava ali tão equilibrada. E aí, uma vez que eu faça isso, a aliança é me apresentada no trabalho, ou na vida afetiva, ou na vida familiar, de uma parceria, de uma conexão grande que é 2 de copas, né? Então, assim, essa carta, ela pede isso, que eu entenda que à medida que a tempestade passa, eu consigo ver o céu mais limpo e claro, né? E essa necessidade de sentir, né, algo que ilumina esse céu escuro, que é quando a nossa mente está, né, cheia de problemas e de trevas, né? Essa carta aqui, número 13/13, eu vou ler para vocês aqui. Fala sobre alguma transformação, fala sobre renovação, conexão espiritual, né? Um período realmente de algo que evolui, né, espiritualmente falando. E aqui me fala, essa parceria traz essa conotação, né, de algo espiritual, de algo, né, que faz parte da minha história divina, como se um dos propósitos da minha vida é me conectar com essa pessoa, seja para que a gente entregue um trabalho, né, para a humanidade, numa empresa que faça, né, que tenha significado na vida aqui das pessoas, ou numa parceria amorosa para que a gente crie uma família, essa família tenha uma importância para esse mundo todo. Então essa conexão divina que aparece nesse 2 de copas é falado também nesse 13/13, que fala dessa transformação, de uma grande conexão espiritual que vem a partir dessa clareza. Então que você possa identificar dentro de você, das suas parcerias, das suas relações, coisas que você precisa trabalhar nas suas questões, para que você então abrace essa vida que você tanto quer, mas que esse esforço, essa ação comece por você, fazendo aquilo que ninguém mais pode, se curar, se melhorar, ficar forte, para poder estar aberto e estar inteiro quando essa parceria chegar, para que você usufrua ela, vamos dizer assim, completamente, né? Então desejo para todos nós que seja um momento de virada, que a gente trabalhe sim, mas que a gente possa acreditar que existe sim cura, e que quando eu me curo, eu consigo ver o mundo de uma forma transformada, né? Que esse 13/13 pede uma transformação na minha forma de ver a vida, tá bem? Deixo você com essas mensagens lindas de Arcanjo Miguel, ela tá quase acabando. Peço que Arcanjo Miguel faça com que vocês possam voltar para suas rotinas, para suas casas, para que vocês possam ter uma noite agradável, equilibrada, para que vocês possam olhar para suas questões e ter sempre uma luz no caminho de vocês. É isso que eu peço para mim e para todos nós, tá bem? Um grande abraço a todos. Até a próxima.